tarde a todos presentes, boa tarde também aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando, né, os trabalhos aqui na Casa do Caminho de Santana, nessa tarde de sábado. Tá? Aproveitando sempre, né, para dar os recados básicos da casa, né? A casa tem trabalho praticamente todos os dias, aberto ao público. Os horários ficam fixados logo na entrada, né, no quadro de avisos, e também no nosso site. São os horários lá todos fixados. Só na sexta-feira que a gente faz um trabalho à noite, começa às 19h45, né, que é para um atendimento aos dependentes químicos, principalmente aos familiares. Né? É um trabalho onde a gente reúne esses irmãos, né, que estão passando por esses problemas, seus familiares, e tem uma conversa amiga, conversa fraternal, né, para tentar ajudar. Né? Não é um tratamento medicinal, né, certo? Uma ajuda espiritual que nós tentamos passar para esses irmãos, para poder trabalhar e melhorar a situação desses irmãos, né, que estão passando pelo problema da dependência química. E aos domingos nós temos a evangelização infantil, também que ocorre aqui na casa, né, na parte da manhã. Domingo às 10 horas começa o trabalho, né? E em paralelo nós temos a evangelização infantil, que também é um trabalho muito importante. E a gente sempre convida, né, aqueles que tiverem os filhos pequenos, quiserem trazer para casa, já para iniciar, né? Ainda mais no mundo que está tão conturbado hoje, né? É importante as crianças já terem conhecimento, né, do lado espiritual, ter conhecimento de Jesus e de toda a sua pregação de amor, né, para esse mundo. E na parte da assistência social, a casa ela realiza, né, o atendimento. Hoje nós estamos com 86 famílias. Quer dizer, cadastradas estão mais, né, mas infelizmente é o número que nós estamos podendo atender. Né? A gente quer alavancar isso para 90 e quem sabe um dia chegar até 100 famílias, né, cadastradas ao atendimento. Né? Essas famílias elas ficam um ano aqui na casa recebendo cestas básicas, né? E esse trabalho ocorre todo segundo sábado de cada mês, às 9 horas da manhã, na parte da manhã do sábado. E a gente sempre agradece, né, a quem doa bastante para nós, que sem vocês realmente não seria possível esse trabalho. Né? Então é a única coisa que a casa pede mesmo, para quem sempre puder vir e quiser colaborar, né, é qualquer tipo de alimento que compõe a cesta básica, né? Até os mais simples, que seria o sal, o açúcar, né? 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, até os mais caros, que seria o leite em pó, né? Que a gente dá para as crianças. Né? Quem puder colaborar, nós agradecemos imensamente. E o outro trabalho na casa, né, são os lanches de rua. Esse já ocorre todo sábado, a partir de 17 horas. A equipe se reúne aqui e é feito o atendimento aos irmãos nas imediações do metrô Carandiru. Tá? Nós temos também no primeiro e terceiro domingo também atendimento às mães que são cadastradas nas casas, né, que as futuras mamães. Então é um curso também sobre a gestação e os primeiros cuidados com o bebê. Tá? Além de cursos, né, que a casa oferece, só que no momento já estão todos encaminhados, né, mas todo começo de ano a gente oferece os cursos e convida sempre quem participa aqui das palestras e os amigos também da internet, né, queiram participar, estão todos convidados. Bom, esses são os recados da casa. Eu peço aos presentes para não esquecer de desligar seus celulares, tá? E vamos nos concentrando. Convido a todos a cerrar os olhos e deixar que essa paz, essa harmonia, adentre os seus corações, seus pensamentos, e assim, diante dessa paz, dessa harmonia, nós vamos pedindo licença a Deus nosso Pai, contando sempre com a presença amiga de Jesus entre nós, pois foi o próprio Mestre que disse: onde estiver mais de um falando em meu nome, eu estarei com vocês. E contando também com esses grandes amigos espirituais que sempre estão na casa, nos fortalecendo, trazendo todos esses bálsamos
do alto para nos fortalecer, melhorar todo o nosso corpo físico, nos intuir e nos instruir. E também pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também interceda e haja junto ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus nosso Pai, para que nós possamos ter entendimento de tudo que vai ser estudado, falado, comentado nessa tarde de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu convido o nosso irmão Leonardo, né? O tema de hoje é Inimigo Real, é do livro do Chico, né, por Espírito Emmanuel, né? E eu convido o Leonardo para vir estudar com a gente esse tema. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós estamos aqui para falar do Evangelho do Senhor, né? E é uma mensagem do Emmanuel, como o Vladimir falou. O livro é Indulgência, né? Também não está escrito aqui, se você não falasse, eu não sabia. Mas trata de um assunto muito, muito oportuno para nós todos, que são os nossos inimigos. Eu acredito que todos aqui, pelo menos eu, vamos falar por nós, né? Porque nós temos muitos inimigos, muitos mesmo. E eles são difíceis de lidar, eles são pessoas, são inimigos que nos pegam despercebidos e nos exigem muita energia para corrigi-los, para educá-los, para acalmá-los. E por estarmos neste planeta, acredito que muitos têm esses inimigos também. Esse introito, essa introdução que nós fizemos, nada tem de anti-evangélico, né? Não é nada contra o Senhor do que ele falou. Porque nós veremos que os verdadeiros inimigos somos nós mesmos. É por isso que nós falamos que temos muitos. Porque os inimigos, que nós temos, particularmente o palestrante aqui, eles se caracterizam pelos nossos defeitos, né? Quando nós estamos no nosso dia a dia, convivendo com as pessoas, como é necessário para a nossa evolução, encontramos aquelas pessoas que não pensam como nós, que têm uma educação diferente da nossa, que têm outra crença, às vezes não tem crença nenhuma, mas são pessoas que não caminham, às vezes, no mesmo nível evolutivo, ou se não, entram em embates conosco, né, por leis reencarnatórias dentro da nossa família. Então, aquelas pessoas, aquele irmão difícil, aquela cunhada que não nos compreende, aquele sogro que nos persegue. E essas figuras da sociedade que nós nos relacionamos não são os nossos inimigos. Elas são os nossos inimigos a partir do momento que nós permitimos que elas sejam. Explicando melhor, supomos-nos que nós somos orgulhosos, só supondo, né? Porque eu acho que aqui ninguém é a concessão do palestrante, que nós somos orgulhosos. Aí aquela pessoa que nós convivemos, no trabalho, por exemplo, nos apontam uma dificuldade, né? Olha, você é uma pessoa muito autoritária. Se nós somos humildes e aquela advertência, né, dessa pessoa que trabalha conosco não tem sentido, e nós não temos no coração o orgulho, a vaidade, a pretensão de sermos perfeitos, nós não nos afligiremos. Passará e nós poderemos até compreender essa pessoa, por que ela faz essa crítica. Mas se nós tomamos essa semente
esse joio no coração, que é o orgulho, isso afetará imediatamente a nós. Como essa pessoa fala isso de mim? Eu, orgulhoso, autoritário, eu sou o cara melhor do mundo. Eu trato todos bem. Tudo que eu fiz, se eu peço um favor, é só um favor. Eu não mando ninguém. O maledicente, né? O maledicente, ele nunca, né? Se a pessoa não se analisa, ele não vai achar que é maledicente. Olha, você está falando no modo fulano de tal. Você não acha que você deveria pensar o melhor? Diz o nosso, entre aspas, inimigo. O maledicente fala, eu? Fala mal? Imagina. O que eu faço são críticas construtivas. São análises da personalidade humana. Mas sem nenhum sentido, né? Sem nenhum proveito para ninguém. Isso é só falar para falar mal mesmo. Então, é com essas jogadas na vida que nós vamos percebendo quem somos, né? E descobrindo que os inimigos não estão lá fora. Os inimigos estão todos em nós. São as nossas imperfeições. E é justamente isso que o Emmanuel vem trazer para nós. O tema inimigo real. E ele começa o texto dizendo, geralmente, todos os nossos adversários são, no fundo, instrutores. Olha que maravilha. A perspectiva de vista, ela é fundamental na vida. Quando nós, como havíamos falado, enfrentamos embates na vida e autoconscientes que não somos espíritos perfeitos, que cometemos erros, que precisamos melhorar em muitos sentidos, por isso estamos aqui na Terra, nessa escola bendita, nós começaremos a identificar nessas pessoas que apontam os nossos defeitos, seja de uma forma sutil ou de uma forma direta ou mais direta, né? A forma que for, se nós temos essa consciência da nossa imperfeição e a vontade de transformar, nós vamos receber isso como um conselho. Pode ser que não, pode ser que a pessoa esteja falando errado, mas isso nos compete a julgar. Se a pessoa acha isso e não é de fato, nós deixa passar, né? Deixa a pessoa nos seus limites ali. Talvez ela esteja enfrentando alguns problemas e ela não tenha razão no que fala, mas ela pode ter a necessidade. Então, o ponto de vista é fundamental. Se essa pessoa então criticou e tem sentido, opa, é o nosso instrutor. Quantas vezes nós nos percebemos como somos? Entramos no dia, no nosso cotidiano, de uma maneira geral, é lógico, né? No automático, vamos dizer assim. Nós entramos, vamos trabalhar, acordamos cedo, tomamos um café, arrumamos a casa, vamos trabalhar, voltamos, vamos para o clube, vamos fazer um esporte. Ou senão vamos arrumar a casa, vamos para um curso, ir para a faculdade. São rotinas. E nessas rotinas, a nossa tendência é entrar no automático, é fazer aquilo sem tanta consciência do que está fazendo. Né? E essas pessoas nos apontam. Aí é o momento da chamada de atenção. E aí vem a consciência. Se a pessoa está apta a aceitar a crítica, a ouvir o que o outro tem a falar de nós, contundentemente ou não, é uma boa oportunidade para despertar a consciência, para sair do automático e pensar, fazer uma reflexão. Será que eu não estou realmente fazendo isso? Será que eu não sou no trabalho aquela pessoa que manda e não faz nada? Que não tem educação? Então, é um momento importante para a mudança. Só que o que acontece? Nós somos muito crianças espirituais, né? E quando você critica uma criança, a tendência é ela fazer birra. Faz birra. Fica naquela coisa. E aí entra num circuito curto, um curto-circuito, né? A pessoa fica naquele ódio, naquele pensamento. Puxa, mas por que ele falou isso de mim? Aí ele não presta, ele não presta, eu presto. E fica naquela, rodando, né? E aquela oportunidade passa.
Mas aquele que se humilha, né, como diz Jesus, aquele que se humilha, que se coloca como uma criança na simplicidade, vai entender e vai começar a observar a sua atitude. Fala, puxa, realmente eu estou pisando na bola. Eu vou me transformar. E aí começa um processo de transformação. A aceitação da nossa falibilidade, ela rompe o curto-circuito. Não há mais aquele curto-circuito que fica naquela ideia. Aí nosso coração se acalma. Imediatamente. Quando nós enxergamos ali uma oportunidade de mudança. Principalmente se essa pessoa vai conviver com a gente, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, uma convivência por anos. Olha que oportunidade. Puxa, se eu sou um grosseirão, mal de ser educação, eu vou ter a oportunidade de ser educado. Vou progredir, né? Maravilha. E aí, a aceitação gera tranquilidade no coração. Com um coração tranquilo, o que ocorre? Nós aumentamos a sintonia, aumentamos o padrão vibratório e começamos a entrar nas esferas superiores. E lá, em conexão com essas esferas superiores, começará a vir os conselhos, vamos dizer assim, espirituais. Olha, aí vai vir a compreensão daquela pessoa. Por que ela falou isso para nós? Muitas vezes ela falou que que ela se sente humilhada, vamos supor, porque ela teve uma educação que foi assim, muito repressora. Mas com certeza a situação será esclarecida pelo plano maior, desde que mantenhamos o coração tranquilo para Deus se expressar. Isso são algumas vivências que nós temos, né? Quando vem um tema, nós começamos a refletir sobre ele, verificamos essas particularidades da nossa personalidade. E aí que diz Emmanuel, a maneira do martelo que, tangendo a pedra, acaba aperfeiçoando-lhe a beleza, aquele que se coloca em oposição à nossa maneira de crer, sentir ou pensar, frequentemente é fator de estímulo à elevação dos nossos dotes espirituais. É o que nós havíamos falado. Se nós começamos a fazer o trabalho do bem, é normal haver os contrários aí afora. Normal. E muitas vezes encarnados, e desencarnados principalmente, são aqueles que nós chamamos de obsessores, inimigos da causa do bem. Não por maldade, mas por ignorância do bem. São as pessoas que ainda não despertaram para o bem. E nós somos como uma pedra que precisa ser modelada, né? Trabalhando esses sentimentos de paciência, que exige muito também. Aprendi a lição. Entendi o porquê. Tá, legal. Agora está na hora de exercitar. E se nós não temos paciência para exercitar, nós não vamos avançar. Puxa, eu percebi... Vou pegar um defeito nosso aqui. Sou ciumento. Percebi que sou ciumento. Tá, então vou ter que transformar. Isso eu vou ter que mudar. Bom, como é que eu faço? Isso em todos os sentidos, né? O Evangelho, eu estou trazendo algumas características nossas. Ora, primeiro eu preciso saber como agir. Muitas vezes a gente não sabe. E como nós devemos agir? Devemos agir de acordo com as leis de Deus. Para sabermos quais são as leis de Deus, precisamos estudar o Evangelho. No Evangelho é que estão as leis de Deus. E a codificação vem nos trazer preto no branco, como dizia um amigo nosso, né? Ele vem traduzir aquilo que está no Evangelho. Trazer algumas coisas que ficaram veladas, algumas que foram esquecidas, como a reencarnação. Então é preciso estudar o Evangelho, analisar, ler constantemente uma mensagem,
Que aí teremos o plano de ação. Ora, temos o plano de ação. O que eu faço agora? Tenha paciência contigo mesmo. Você vai errar de novo. A natureza não dá salto. Não dá. Quanto menos esperar, você vai estar... Putz, eu fiz aquela besteira de novo. Falei mal do governante. Falei mal do meu chefe, do vizinho. Desejei o mal pro né? Isso é normal. Mas se nós temos a paciência conosco, paulatinamente, já conscientes da necessidade, a gente vai transformando. E quando menos esperar, a gente vai estar feliz. Puxa, eu conquistei. Sou menos preguiçoso. Aí, consigo ser mais disciplinado, mais perseverante. E aí nós começamos a nos identificar com o Pai e colocar no nosso coração aquilo que vamos levar mesmo, né? Que são as virtudes. E aí, porque Emmanuel fala, invariavelmente, o invejoso ensina-nos a prudência, o despeitado, o aprimoramento próprio, o caluniador, a marchar no caminho reto, o perseguidor gratuito, a ajudar no perseverar no bem. É que vimos falando lá atrás, né? Começamos a fazer o bem, vão vir os contrários. Então é necessário pagar o mal com o bem, como diz Jesus, dar outra face. Né? E para isso ter paciência, ter determinação, aquilo tudo que vimos falando. Quando a pessoa vem gratuitamente, você é espírita? Por que você faz isso então? Aí a gente engole, né? Puta, eu faço mesmo. Mas são as pessoas que estão no nosso caminho para que a gente continue incentivando a fazer o bem. Quando mais pessoas começarem a observar o que nós estamos fazendo, é natural que aquelas pessoas comecem a refletir no que o ato que estão fazendo. Quando você pega uma folha em branco e uma folha em preto, você sabe o que é o branco e o que é o preto. Vamos supor que só existam folhas brancas. Você nunca vai saber o que é o branco e o que é o preto. O contraste produz isso. A pessoa te agride e você revida com bem. Ela grita e você cala. Ela esbraveja e você ora por ela. Você se mantém sereno. Então a pessoa vai, puxa, mas eu não estou conseguindo. Por quê? Chama a atenção dela. Aí ela começa a olhar para si. Fala, nossa, esse fulano eu pensei que era... Eu pensei que ele era orgulhoso, ainda ele está se transformando. O que será que ele está fazendo, né? Aí gera aquela curiosidade, a pessoa fica olhando, fala, puxa, ele tá diferente mesmo. Aí é a corrente do bem. O bem está trazendo que nós, na nossa transformação, no nosso exemplo, a gente está transformando as pessoas, o ambiente ao redor. Às vezes a gente chega, a gente critica, né, que moramos em São Paulo, essa loucura de cidade. É o trânsito que as pessoas não se respeitam. É o dia a dia que as pessoas se maltratam. No trabalho, aquele chefe que me persegue. Então, nós somos colocados em situações justamente que é para ser um polarizador do bem ali, muitas vezes. Muitas vezes estamos numa cidade como São Paulo, em que a psicosfera é pesada, que há milhões e milhões de pessoas. Se você vai para uma cidade interior, aquela cidadezinha aqui, pequenininha, tal, o que cada um faz não interfere muito, porque são poucas pessoas. Agora junta um monte de pessoas com problema. Aí fica difícil. Aí fica difícil mesmo. Nós interagindo, se nós, aquele que falamos, né, entramos na rotina, não refletimos, não procuramos ter o autoconhecimento, nós vamos captando. Pega aqui uma coisa de outro. Quando a gente vai ver no final do dia, a gente nem sabe mais quem é. Não é verdade? A gente fala, putz, mas nossa, se eu estou nervoso, eu nem sei por quê. É porque você se deixou se influenciar. Mas aquele que está consciente de si e persevera no bem, ele passa a ser um instrumento de Jesus no caminho das pessoas. Por misericórdia, não é por bondade, mérito, não.
porque nós precisamos mais de misericórdia, porque erramos muito no passado. Nós que somos cientes da reencarnação, e estamos cientes também que estamos num planeta de provas e expiações, é muito prudente nós não acharmos que somos a bola da vez, né? A última bolacha do pacote, né? É bom, é aconselhável, porque senão vamos tropeçar de novo, né? Mas se nós nos colocarmos ali de uma maneira simples, né? Estudar o Evangelho, estudar os conhecimentos superiores e não perder a simplicidade, é outro ponto importante. Então, nós estamos lá adquirindo conhecimento, já sabemos sobre reencarnações, sabemos sobre a pluralidade das existências, dos mundos habitados, dos graus de evolução dos espíritos, da ciência da Terra. E aí? O que estamos fazendo tudo com isso? Estão perdendo a simplicidade? Então, você não está errando de novo. Não, eu estou crescendo e estou mantendo a simplicidade, sabendo me colocar nos lugares, como Jesus. Jesus era o governador do planeta. Dizem aí os ufólogos que ele é uma referência para diversos sistemas planetários. Então, imagina. E Jesus era aquela pessoa pacífica, calma, e ensinando, né? Porque é o mestre, por excelência, ele veio a nos ensinar. Mas praticando aquilo, ele começou a transformar as pessoas. Jesus era de uma grandeza tamanha, que dizem alguns que ele demorou 1000 anos para poder reencarnar na Terra, para poder fazer a condensação da sua energia. 1000 anos se preparando. E Jesus era aquela pessoa que ele olhava para você e você ou se prostrava no chão de medo ou você se transformava para sempre. O olhar de Jesus era como um farol. Os olhos dele cintilavam luz. Ele era aquela figura que andava e as pessoas se encantavam. E ele ensinava, e ele curava. Ele tirava Lázaro da quase sepultura. Ele levantava paralíticos com um toque. Às vezes nem isso. Aquela mulher que estava sangrando, encostou nele e curou. E olha como Jesus era simples. Ele não escolheu vir filha de um rei qualquer. Ele veio na simplicidade de uma família, numa cidade inexpressiva à época, Nazaré. Na sua infância, ele trabalhou com o pai. Foi carpinteiro, José, né? José. Ele não escolheu os melhores eruditos da época para serem seus discípulos. Ele se aceitou aquelas pessoas humildes que lançavam suas redes ao mar da Galileia. E ele não fez questão de estar em destaque. Ele ia, ensinava, e com o seu exemplo ele foi transformando as pessoas. É lógico que com a grandeza de Jesus, a transformação que ele produziu foi a renovação do planeta. Mas nós podemos fazer um pouco. Um pouquinho nós podemos fazer. E se cada um de nós fizer um pouquinho, chegará um momento que a Terra criará como diz aí os ufólogos também, uma massa crítica, uma massa do bem, um quanto energético, positivo. E aí sim nós vamos falar, agora chegamos no mundo de regeneração. Não porque aconteceu de cair um meteoro, ou um tsunami derrubou, matou milhões de pessoas, milhares de pessoas, ou porque o terremoto lá na Conchinchina produziu um desastre. Não, porque os homens se transformaram. Quando os homens acordarem para o Jesus, começar a sentir Jesus. Isso é possível, ele está entre nós ainda. Alguns acham que a humanidade se perdeu, que foi esquecida aqui na Terra. Não. Jesus está presente. Ele só está esperando a gente abrir o coração.
E aí essa massa crítica semeada nos ambientes que estaremos produzirá o bem coletivo. Vai ser bom? Já está na hora, já. Nossa, eu nem acabei aqui. Pois é. Combatamos a nós mesmos cada dia em nome do bem que abraçamos. Não vale afirmar sem exemplo, nem sonhar sem trabalho. Adquirir conhecimentos superiores para adorá-los com o incenso do nosso personalismo é transformar a vida em êxtase delituoso, quando a terra nos pede rendimento de esforço para a obra do bem infinito. Olha aqui, é o que nós íamos falando. O que adianta a gente estudar, ler, saber, falar eu sou, mas não é. Temos que ser coerentes com o que falamos, com o que pensamos. A partir do momento que nós transformarmos os nossos sentimentos, colocando amor neles, nós teremos o entendimento, a compreensão do outro. E aí, com o coração puro, a mente esclarecida, nós poderemos agir para o bem. Essa é a sequência. Procuremos transformar o nosso coração, nosso autoconhecimento, produzir o autoconhecimento. Diz lá o pessoal da Grécia, lá não sei, acho que foi Sócrates, conhece a ti mesmo. O que distingue o homem dos animais? Essa é uma pergunta lançada por Kardec no Livro dos Espíritos. Qual a diferença? É a inteligência? Não. É a consciência de si mesmo. Quanto mais conscientes nós estivermos de nós mesmos, mais distantes estaremos do nosso passado multissecular na animalidade. Criamos a consciência de quem somos, para que, aceitando como nós somos, convidando o homem velho à renovação, nós nos transformaremos. Mas é preciso se conhecer. E a outra distinção dos animais, a inteligência. Os animais não têm inteligência? Tem. Só que a inteligência para eles, está no Livro dos Espíritos, é voltada para as necessidades materiais. A nossa inteligência é voltada para o progresso moral. Essa é a diferença. E isso só se produzirá com autoconhecimento, com o esforço de transformação, com a perseverança, nos humilhando, porque necessitamos ser auto-humilhados, vamos dizer, eu nem sei se isso é a palavra, se é um neologismo aqui, mas auto-humilhados, vamos dizer assim, porque nós somos orgulhosos. Mas Jesus falou, aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que quer ser o maior, que seja servo de todos, que seja o escravo de todos. Então vou sair na rua pegando tudo que eu tenho, dando para os outros, servindo, limpando a rua para o pessoal passar. Não. É no dia a dia. É não se colocando acima do outro, na maneira de agir, de pensar, de sentir. É você sendo simpático na rua, o trânsito. Nossa, São Paulo, loucura o trânsito. Então vamos fazer um trânsito melhor, pô. Aqueles que têm carro, vamos dar passagem para o pedestre, são atitudes singelas, mas essenciais. Se nós queremos um mundo melhor, vamos começar a fazer as pequenas coisas, que são as pequenas, que depois serão as menos pequenas, as médias, aos médias grandes e as grandes. Diz Francisco de Assis, faça o necessário, depois faça o possível, e quando você menos esperar, você vai estar fazendo o impossível. É necessário, então, fazer, ainda que pouco, mas fazer. E isso, paulatinamente, com disciplina, com perseverança, determinação, paciência, a pessoa acaba superando. E, para encerrar, porque o Vladimir já está... faz tempo que a gente não fala, a gente perde a noção do tempo. Guerreemos o inimigo que se oculta armado de astúcias mil na fortaleza da nossa animalidade multissecular. É o que nós vimos falando. O autoconhecimento,
estudar o Evangelho, se humilhar, né? Humilhar no sentido de não deixar se passar acima daquilo que nós temos direito, né? Dando caça às nossas manifestações de inferioridade com os dissolventes da compreensão, do trabalho, da bondade e do amor. É costume nosso, né? Atingir a pessoa que nos agride, nós damos a outra, né? Se nós não manifestamos, a gente fala, a justiça foi feita. Pronto, o cara caiu no... Deus é justo. Esse cara aí está me prejudicando? Ele vai ser roubado na rua, vão matar a família. Entendeu? É isso. A nossa justiça é uma justiça que cheira vingança. A justiça de Deus não é por aí, é por amor. Se a pessoa está fazendo bem, para que eu vou precisar corrigi-la com mal, entre aspas? Mal não existe, né? São só lições. Então, oferecer outra face, a compreensão, ter persistir ali no trabalho, a humildade, a simplicidade. E, asfixiando-lhe o ignominioso. Não, cara, essa palavra aqui. Ignominioso. Nossa, é difícil, né? Comando que tantas vezes nos tem arrojado aos despenhadeiros do crime, das reparações dolorosas, ouçamos nas torres, lá em cima da nossa alma, a voz do Cristo, o único mentor capaz de conduzir-nos à bênção íntima da imperecível libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como disse Jesus. Vamos cultivar as virtudes, vamos nos identificar com Deus, porque é isso que a gente vai levar para o outro lado. E aí não haverá sofrimento. Nós poderemos habitar aqueles planetas bonitos, com sóis coloridos no céu, né? Cidades de cristal. E temos luz dentro de nós. Muita graça, muita paz em todos. Bom, primeiramente, obrigado, né? Não, eu que agradeço. É aberto aí para a participação de vocês. Quem quiser participar. Enquanto vocês pensam, eu vou ler um comentário do Lourenço. Lourenço. Lourenço escreveu aqui. Boa tarde, Leonardo. Abraço a todos os presentes e principalmente a doutora Paula. Obrigado, Lourenço. Leonardo, me permita, na verdade não é uma pergunta, é uma colocação. O tema vem bem a propósito. Os inimigos, notadamente os ocultos, se atrevem a fazer de suas artimanhas uma arma poderosa para atingir as pessoas, foi o que você colocou. Uhum. Quer quanto à maledicência e a insensatez. Mas, convenhamos, agora ele está corrigindo, aquele que vai em direção à luz, traçando um objetivo de verdade e bondade, por certo vai encontrar obstáculos, até mesmo inimizades, mas encontrará também a solidariedade espiritual e não deverão se preocupar, né, com o que acontece nas sombras. Exatamente, né? Tem uma mensagem do Emmanuel que ele fala: consciência tranquila, coração corajoso, carrega a luz que onde estiver vai resolver os problemas. Porque essa pessoa, ela não se desespera. Ela não entra naquilo que nós falamos de desespero. Então, ela com o coração, com o coração tranquilo, ela consegue ouvir, ó, vai por aqui, faz assim, né? O plano maior vai estar ao nosso lado, essa solidariedade espiritual. Ele vai estar. Só que se nós nos afeiçoamos ao desespero, à gritaria, à raiva, aquela revídia, aquela loucura que está, né? Ao nós se permitirmos isso, nós não vamos perceber essa voz que ela vem geralmente de uma forma sutil, de uma maneira tranquila. É como um conselho, né? E ele mandou um abraço a todos os presentes. Abraço, Lanice. Dona Sandra, um pouquinho. Olha, quando Jesus falava, né, reconcilia-se com teus inimigos enquanto está a caminho com ele, ele não está falando só das pessoas que vieram para nos ajudar a crescer. Eles estão falando dos inimigos internos que nós trazemos ainda.
nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Esse egoísmo que ainda é pertinente a cada um de nós, seres humanos. Então, a gente precisa começar a aprender a ler, né, nas entrelinhas que Jesus passava, o que é o significado disso tudo. Então, porque as pessoas acham que tem que revidar aquilo que está à volta das pessoas que nos fazem mal. E esquecemos de nós, daquilo que nós trazemos já dentro de nós, de encarnações passadas. E é para isso que nós renascemos, para que a gente pudesse evoluir e crescer, combatendo essas coisas ruins que nós trazemos, que são os nossos inimigos ocultos, esses inimigos reais mesmo. É verdade. É o que Jesus falou, e Sandra, é isso mesmo. Jesus falou há 2000 anos atrás para nós, né? Quizá, se Deus quisesse, estivéssemos lá, não sei, né? Mas ele falou para a humanidade numa determinada fase. Isso veio e hoje é passado de uma outra maneira. O mesmo sentido, a mesma mensagem, mas mais profundo. E tal, a salvo engano na Bíblia, que tudo passará, mas as palavras de Jesus não passarão. O que Jesus quis dizer isso? Que o que ele ensinou vai persistir para sempre. Porque são verdades imortais, são leis de Deus. Nós é que vamos adquirindo a consciência, a inteligência, aquela inteligência moral, e vamos percebendo essas nuances. Vamos percebendo essas nuances. O pessoal ia tirar essa que eu sou desastrado. Pessoal, a gente vai percebendo essas nuances da mensagem de Jesus. E ela vai ser sempre atual, por isso. Ela é atual porque ela é eterna. As leis de Deus são eternas, né? São perfeitas, são eternas. Então... Mais alguém quer fazer uma colocação? Não? Bom, só dando um toquezinho, né? Na verdade, foi o que a Sandra colocou e o que ele coloca, né? O maior inimigo está dentro de nós mesmos, né? Isso que nós temos que trabalhar, né? Aliás, o maior eu acho que é o único, talvez. O único, talvez. Né? Porque aquele que, se você eliminar todas essas, vamos dizer assim, essas não virtudes, né, que a gente carrega de todas as vidas da gente, nada, nós não teríamos mais inimizades, não teríamos mais. Porque, como você colocou, Jesus, você vai falar, muitos vão falar, poxa, mas eu não sou Jesus, mas nós podemos buscar esse caminho, entendeu? Ele deu essa oportunidade para nós, ele trouxe os ensinamentos, entendeu? Então, basta seguir, eu sei que é difícil, por isso que nós temos a oportunidade de várias... Ele dar exemplos. Então, basta segui-lo. Então, quando ele fala a sua verdade, a luz, tudo que você colocou aí, né, foi muito bem colocado por causa disso. Basta segui-lo. Eu sei que todo mundo fala, poxa, mas eu não sou Jesus, não tem nem como ser. Tem. Vai demorar, mas se você começar a seguir, se você realmente iniciar, né, realmente nessa caminhada, e aí você vai descobrindo, né, que o quanto que é gostoso, o quão é bom, realmente. Aí nada mais dessas inimizades, dessas coisas vão atingir você. Ele é inexorável, né? A transformação é inexorável. O problema nosso é que nós colocamos Jesus no local que ele não está. Colocamos Jesus em cima de um altar, algo inatingível. Quando Jesus veio à Terra, ele não veio fazer coisas impossíveis. De maneira alguma. Tudo que ele fez é possível nós fazermos. E todas as situações que ele viveu, nós vivenciamos. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados por nossos amigos e familiares? Não acontece com a gente isso? Quando nós nos transformamos? E Jesus não passou por isso? Quantas vezes nós não somos compreendidos e caluniados sem razão? E Jesus não passou por isso? Tudo que Jesus fez foi para que nós possamos superar isso. Porque ele vai à frente, como diz Jesus. Eu vou à frente, não nos perturbeis, eu estou à frente. Eu estou abrindo os caminhos para nós, para vocês. Tudo que Jesus passou, nós passamos e somos capazes de fazer. Jesus não é um ser inatingível. Ele é nosso irmão, ele está conosco, ele fez coisas possíveis de nós fazermos. É que nós precisamos de mais tempo. O tempo também é relativo. Quanto mais progredimos, mais rápido atingimos a paz. Sim. Só que ele passou muito rápido. Ele entendeu a mensagem, ele foi muito rápido.
Sim, Jesus é que quando... não sei se eu entendi, mas Jesus veio como Cristo, né? Ele já tinha... ele já... Eu não entendi. Ele atingiu o nível que ele atingiu. Ele foi um espírito criado por Deus igual a nós. Ah, sim, sim, sim. Por isso que até ele se autodenominava Filho de Deus e nosso irmão. Nossa, Porque ele foi criado igual a nós. Mas não é o Jesus, não é aquele Jesus que você falou de 2000 anos. O espírito Jesus, entendeu? Ele foi criado. Só que ele foi o que teve a evolução mais rápida. Foi tão rápido que ele foi dado a ele o direito de governar a Terra. Ah, sim. Dizem, tem algumas dessas mensagens nós não temos. A Sandra provavelmente sabe mais, mas dizem que ele não errou. Ele praticamente foi uma reta só. Então é possível. E é por isso que ele veio para nós, porque nós precisamos de muita ajuda. É possível. Bom, obrigado. Nada, Foi muito bom. Bom, então agora vamos continuar, né, nossos trabalhos. E agora aquele momento que eu convido todos a cerrar os olhos novamente. E vamos doar. Essa doação que vai se transformando num campo vibratório imenso, intenso. Vamos doar amor, paz e compreensão. E assim nós vamos vibrando por todo irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Onde tiver um irmão necessitado, que esteja acamado, que esteja nos presídios, hoje pode estar estagiando aí nas ruas, sem um teto, sem um lar. Aqueles irmãos que estão envolvidos na droga, vamos vibrar para todos esses irmãos, para que todos sintam essa paz, esse amor e consigam, de alguma maneira, encontrar o seu caminho e a recuperação. Vamos vibrar intensamente por todas as casas de oração, para que cada vez mais irmãos como nós estejam propagando o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor. Vamos vibrar, em especial por essa casa que nos acolhe com tanto carinho, a Casa do Caminho de Santana. Vamos vibrar por nossos amigos, familiares, e principalmente por aqueles que hoje não nos têm com tanto afeto, que não nos têm carinho por nós. Que nós consigamos, com a nossa modificação, com o nosso melhoramento, que ele é paulatino, ele é dia a dia, mostrar a esses seres que é possível realmente a transformação e eles passem, através do nosso exemplo, a aceitarmos no seu convívio, através do amor. Em especial, estamos nos pedindo ao plano espiritual para podermos vibrarmos por nós mesmos, para que nós consigamos realmente, cada vez mais, ter o entendimento de todos os ensinamentos de Cristo e conseguirmos, nessa luta que é diária, como eu disse, nos melhorarmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade bendita dessa reencarnação que Ele nos deu. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nos dedicando, que seja minutos, mas estamos nos dedicando ao estudo, para melhor compreendermos a mensagem que Cristo nos trouxe. Vamos agradecer a saúde que temos e tudo que já conseguimos de aprendizado. E vamos pedindo licença para encerrar a primeira parte do nosso trabalho, quando daremos continuidade agora, depois da aplicação do espaço. Eu peço aos presentes que aguardem em seus lugares enquanto nos preparamos, e que possamos estar aqui no próximo sábado para um outro encontro, um outro trabalho. Que assim seja, graças a Deus.
Muito obrigado a todos os presentes, obrigado também aos nossos irmãos da internet, e até o próximo sábado, que assim seja.